Olá pessoal, Gildo Pires, starter brasileiro na kart, circuitos ovais, diretor técnico na Índia aqui do Rio de Janeiro. Um dos momentos mais maravilhosos é estar aqui com vocês hoje e curtir o pessoal e saber que essa mensagem vai adiante. Realmente, sintam, levem, divulguem essa energia toda positiva em prol do automobilismo, porque vocês são a razão da gente estar na pista. Vocês são o motivo da gente querer fazer mais e mais e cada vez melhor. Então eu só tenho a agradecer, a desejar que vocês estejam cada vez mais juntos da gente e sempre. Fala galera do Bandeirada, aqui é a Bárbara Franzin do Velocidade e hoje eu vim cumprimentar vocês pela marca dos 300 programas. Eu sei que ainda tem muito mais por vir, mas não tinha como não deixar os meus parabéns para vocês por essa conquista, que é sem dúvida muito importante, e também agradecer vocês por acompanharem com afinco o universo do automobilismo, divulgar para mais pessoas. Então precisamos de perfis como vocês, ajudando a divulgar o automobilismo. Voltamos a apresentar Bandeirada. Volta para o terceiro bloco do nosso programa. Gildo Pires, autor da melhor imitação de Mihaly Ridazzi. O Eric comenta isso sempre do Mihaly. Gildo, vem cá, eu preciso ter uma conversa contigo. Bora participar do programa? Calma. Só pra você vir aqui imitar o Mihaly Ridazzi. É um troço final do insano. Ano teremos as nossas retrospectivas, vai dar pra gente chamar bastante gente. Bárbara Franzin, também um grande abraço pra você. Voltou toda a galera da Yuki. Em nome do, vamos dizer, né, do Velocidade, que já tá há bastante tempo aí, mas agradecendo todos os podcasts, todos, porque a gente tem podcasts sensacionais sobre esporte a motor, são inúmeros. A gente agradece sempre, a gente divulga sempre, a gente incentiva sempre. É o esporte a motor que está em jogo. Hora do Sexta Marcha. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Começando o Sexta Marcha, então, com os monopostos. Vamos lá. Monopostos. Quase que a vinheta não sai, não faz mal. Eurofórmula Open, etapa de Barcelona na Espanha, primeira prova vencida por Liam Lawson, com Nicolai Kjærgaard e Linus Lundqvist. Chegando na terceira posição, resultado que mesmo em décimo, Marino Sato acabou com o título e todo mundo já sabia disso desde o início do campeonato. Segunda prova, TP Natori venceu com Kjærgaard em segundo e Billy Monger na terceira posição. Christian Han teve 2 quartos lugares. Classificação do campeonato, Marino Sato campeão, 274 pontos, Lucas Dunner 166, Liam Lawson 154, Linus Lundqvist 122, Nicolai Kjærgaard 99 pontos, Christian Han está em nono com 84 pontos. Próxima prova em Monza, encerramento do campeonato dias 12 e 13 de outubro. Vamos para o Road to Indy agora, Indy Lights em Laguna Seca. Primeira prova, Rinus VeeKay venceu com Todd Sowry e Robert Megness completando o pódio, Oliver Eskill em quarto, garantindo o título já na primeira prova. Na segunda corrida, Rinus VeeKay venceu com o Eskill na segunda posição e o Todd Sowry em terceiro. Lucas Cole teve 2 oitavos lugares. Classificação final do campeonato, Oliver Eskill 461, Rinus VeeKay 433, Todd Sowry 345, Ryan Norman 342, Robert Megness 336, Lucas Cole em oitavo com 240. Pro 2000, primeira prova vencida por Kyle Kirkwood, já garantiu o título logo na primeira prova. Stingray Hobb e Rasmus Lind completando o pódio. Na segunda prova, o Lind venceu com Parker Thompson e Corey Enders completando os 3 primeiros. Eu continuo reforçando aqui, acho que a Indy Lights e a Pro 2000 tinham que se unir, ser uma categoria única, porque não dá para ficar um grid com 8, outro grid com 12. Classificação final, Kyle Kirkwood 419 pontos, Rasmus Lind 417, Parker Thompson 344, Stingray Hobb 323, Daniel Frost 318. USF 2000, também Laguna Seca, claro, primeira prova, vitória de Christian Rasmussen, com Hunter McElrea e Colin Kaminski completando o pódio. O Braden Eves foi quarto, ele que estava disputando o título também junto. Dudu Barrichello foi sexto e a Bruna Tomazelli 12ª. Na segunda corrida, confronto direto e o Braden Eves venceu e garantiu o título. Christian Rasmussen foi o segundo, Colin Kaminski o terceiro, o Dudu chegou em quinto de novo e a Bruna na 10ª posição. Classificação final, Braden Eves 361 pontos, Hunter McElrea 356 pontos, Christian Rasmussen e Colin Kaminski 282, Darren Keane
270. A Bruna terminou na 8ª posição com 174 pontos e o Dudu Barrichello em 11º com 151 pontos. Hora do Endurance. Endurance com European Le Mans Series em Spa-Francorchamps. Vitória de Philippe Hanson e Philippe Albuquerque, com Nicolas Lapierre e Antonin Borga em segundo, Tristan Gomendi, Jonathan Rich e Alexandre Conot em terceiro. O Bruno Senna, junto com Arun Maini e o João Farano, terminaram em 22º. Na LMP3, vitória de Mikkel Jensen e Jens Petersen. O Thomas Erdos terminou em 34º no geral, junto com o Anybody e o Gerrit Grist. Na LMGTE, Alessandro Pierguidi, Niklas Nielsen e Fabian Laverne completaram na 14ª posição no geral, mas venceram na GTE. Classificação do campeonato: Job van Uitert e Roman Rusinov, 93 pontos. Mimo Rojas, Paul Lafargue e Paul Chatin, 80. O Tristan Gomendi, Jonathan Rich e Alexandre Gonod, 68. O Bruno Senna é 21º junto com o Farano e o Maini com 5 pontos na classificação geral. Na LMP3, os líderes são o Jensen e o Petersen, junto com Martin Hipp e Nigel Moore, as duas duplas com 94 pontos. O Erdos, junto com o Grist e o Bori, com 53 pontos em quarto na LMP3. Na LMGTE, os líderes são o Pierguidi, o Nielsen e o Laverne com 102 pontos. Próxima prova encerra o campeonato em Portimão, 27 de outubro. Super GT no Japão, vitória de Koreirati e Frederic Makovic. Segunda posição para Narain Karthikeyan e Tadasuke Makino. Em terceiro, Sugio Matsuda e Rony Quintarelli. Na GT300, vitória de Shinji Takagi e Nirei Fukuzumi. Mais um abandono para o João Paulo Oliveira e para o Tomonobu Fuji. Vários problemas com a Aston Martin. Classificação do campeonato: Kazuya Yoshimi e Kenta Yamashita com 70 pontos. Ryu Hirakawa e Nick Cassidy com 63. Sugio Matsuda e Rony Quintarelli, 49,5. Na GT300, o Takagi e o Fukuzumi assumem a liderança do campeonato. Primeira vitória deles no ano, 61 pontos e meio. O Fuji e o Oliveira estão zerados ainda na 28ª posição. Próxima etapa encerrando o campeonato Moteg, dias 2 e 3 de novembro. Encerrando o giro do Endurance com... Ah não, ainda não vou encerrar não. Ainda tem mais um. Então agora GT Open em Barcelona, né? Junto com o Eurofórmula Open. Primeira prova, vitória de Fran Rueda e André Saravia. Curiosidade, tá ouvintes, o Saravia é piloto da Guatemala. Ricardo Agostini e Loris Spinelli em segundo, Martin Coldridge e Henrique Chaves em terceiro. Na Pro AM, o quinto colocado, o vencedor, Frederic Chandoff e Thomas Tudjula. Na 13ª posição ficou Marcelo Ran e o Alan Kodair. Na 16ª, o Márcio Basso e o Guilherme Salas. Na Pro AM, vocês vão ver daqui a pouco na Pro. Na AM, o vencedor foi o Giuseppe Cipriani, que aliás venceu também na segunda corrida. Segunda prova, a vitória foi do Norbert Schindler e do Michael Grenier. Albert Costa e Giacomo Altoé em segundo. E o Guilherme Salas correndo sozinho. Ele não participa da Pro AM, participou da Pro e chegou em terceiro no pódio. Para completar a festa brasileira, na Pro AM, os vencedores Marcelo Ran e Alan Kodair, primeira vitória na temporada. Classificação do campeonato: Albert Costa e Giacomo Altoé, 112 pontos. Martin Coldridge e Henrique Chaves, 101. Norbert Schindler e Michael Grenier, 100 pontos. Fran Rueda e André Saravia, 96. Só esses podem ser campeões. Guilherme Salas está em 22º com seus 10 pontos. Na Pro AM, Tom Oslo Cole e Valentin Pierburg com 69 pontos são os líderes. Marcelo Ran é o quinto com 38 pontos. O Alan Kodair é o sexto com 36. Teve uma prova que o Kodair não participou, por isso essa diferença. Na AM, o Giuseppe Cipriani assumiu a liderança com 37 pontos. Próxima prova também encerra o calendário: Monza, dias 12 e 13 de outubro. Encerrando o Endurance, Blancpain GT World Challenge América Elkhart Lake. Primeira prova, a vitória de Daniel Serra e Tony Villander. Em segundo, Mike Hedlund e Danny Cameron, que foram os vencedores da Pro AM. Segundo. Em terceiro, Patrick Long e Scott Hargrove. O Rodrigo Batista e o Maxime Solé foram quinto. E na AM, aliás, na AM, dois vencedores também, Naoto Takeda e Takuya Shirasaka. Na corrida 2, os pilotos da Pro AM, sim, Mike Hedlund e Danny Cameron venceram. Difícil vitória da Pro AM. Daniel Serra e Tony Villander foram o segundo. Com esse segundo lugar, o Tony Villander garantiu o título da temporada.
Anderson Sec e Álvaro Parente foram terceiros, o Batista e o Sulé quarto. Classificação do campeonato, Vilander campeão 241 pontos, Anderson Sec e Álvaro Parente 187 pontos, o Rodrigo Batista e o Maxime Solé 162 pontos em terceiro, Daniel Serra em oitavo com 93 pontos. E não participou de todas as provas, hein? Pro AM, Martin Baker e Caio Marcelli 194 pontos e o Dani Cameron 190. Vão para a disputa final. Na AM temos um campeão, Martin Fuentes, tem 200 pontos, César Bacarella 150, mas o Fuentes é campeão porque tem mais vitórias. Próxima prova, Las Vegas, decidindo o campeonato. Ainda tem a disputa ali na Pro AM, mas a última prova da temporada, dias 18 e 20 de outubro. Vamos pro turismo. Turismo com a etapa da Porsche GT3 Cup Interlagos, primeira prova, que foi uma rodada dupla porque foi adiada de Estoril. A rodada que foi adiada por causa do acidente que tivemos lá. Então, tivemos essa rodada dupla. Pedro Aguiar venceu com Marcel Coletta e Ricardo Batista completando o pódio. Na GT3 4.0, o Adalberto Batista venceu, terminando em oitavo na geral. Na carreira 3.8, na carreira 4.0, o Adalberto Batista venceu. Aí na carreira 3.8, o Felipe Batista venceu. E na GT3 3.8, vitória do Chico Horta, que foi segundo no geral. Segunda prova, vitória do Werner Neugebauer, com Miguel Paludo e Ricardo Batista completando o pódio. O vencedor da GT3 foi o Maurício Billy, sétimo no geral. Na carreira 3.8, vitória de Matheus Iorio e o vencedor da 3.8 GT3 foi o Fran Lara. Classificação do campeonato, Vitor Batista 156 pontos, Marcel Miller 146, Marcel Coletta 136, Ricardo Batista 123, Miguel Paludo 122. GT3 4.0, o líder é o Silvio de Barros com 72 pontos. Na carreira 3.8, Felipe Batista assumiu a ponta, 186 pontos. GT3 3.8, o Fran Lara é líder com 77 pontos. Próxima prova em Goiânia, dia 26 de outubro. Turismo carreteira, prova em Paraná, na Argentina. Vitória de Maurício Lambires com Juan Bautista de Benedicts em segundo, Matias Rossi em terceiro. Classificação do campeonato, José Manuel Cera 419 pontos, Mariano Werner 356,5, Leonel Pernia 354,5, Facundo Arduço 345,5, Juan Bautista de Benedicts 328,5. Próxima prova, San Nicolás, 13 de outubro. Hora da NASCAR Euro. Hora da NASCAR em Hockenheim, semifinal. 2 vitórias de Loris Hezemans, 2 segundos lugares para Nicolo Rocca. Só mudou o terceiro lugar. Na primeira prova foi o Tomás Fernando, na segunda prova Gianmarco Ercoli. E a liderança muda de mãos. Loris Hezemans 385 pontos, Nicolo Rocca 369, Stines Longin 327 pontos, Alon Day 318, Ander Villarino 306. De curiosidade, o Jacques Villeneuve é 11º no campeonato. Próxima prova, rodada dupla, também pontuação dobrada em Zolder, dia 5 e 6 de outubro. Encerrando o motociclismo. Motociclismo. O Superbike Brasil, que teve a prova encerrada com 8 voltas ao invés de 14 por causa do acidente do Maximiliano Girardot, que ainda assim terminou em segundo na prova. Vitória de Eric Granado, o terceiro lugar de Alexandre Barros. O Eric Granado assume a liderança do campeonato com 105 pontos. O Barros e o Girardot estão empatados em segundo com 96 pontos. Próxima prova em Goiânia, dia 20 de outubro. Carlos, Eric e Vinícius, depois desse show de resultados, qual o destaque que vocês querem apontar disso tudo? Quem começa? Ô Rodrigo, deixa assim, eu espero ter prestado atenção em tudo, mas por acaso você mencionou a corrida do Barrichello, estreando na Austrália? Quer mencionar ela? Pode mencionar, fique à vontade. Não, porque... Barrichello fazendo assim, a estreia depois de quanto tempo sem correr de monoposto? Desde 2012. Da Indy, não é isso? Isso. Quer dizer, 7 anos sem andar de monoposto, ele estreando numa categoria de monoposto lá na Austrália, agora me fugiu o nome da... Aliás, a categoria estreia também, né? Que a S5000, ela tá estreando também. Fórmula S5000. Exatamente. E o que acontece? Foi uma... Assim, também a corrida não teve quase toda, porque teve um meme lá que o
acidente lá meio pesado lá que teve que cancelar a corrida, mas... Houveram 3 incidentes na corrida, né? Logo assim na largada teve um incidente e veio o safety car, e na largada o Rubinho já saiu bem, ele conseguiu aproveitar para ganhar posições. Logo assim que a corrida voltou, também teve um outro entreveiro, inclusive acho que foi o próprio líder da prova, o Tim McCrow. Ele acelerou rápido demais e ele escapou na curva 3. E aí ele ficou preso na caixa de brita, entrou o safety car de novo. E quando a corrida voltou, o Rubinho já tinha ganho mais uma posição aí, tinha assumido para segundo. O outro piloto, agora eu tô lembrando o nome dele, acho que é o Goldwyn. Eu ainda não guardei o nome dos pilotos dessa categoria, gente, categoria nova. E ele ficou em primeiro, o Rubinho em segundo. Quando a bandeira verde voltou a ser desfraudada, houve o acidente feio do Alex Davidson. Graças a Deus o piloto saiu ileso, apesar da barreira de proteção, que é o guardrail, né, da parte interna da pista. Para quem não conhece o circuito de Sandown, a parte de dentro é um jockey club. E essa parte onde tem o alambrado da guardrail foi severamente danificado e a prova teve que ser paralisada com 11 das 25 voltas previstas, entendeu? E assim, eu me arrisco a dizer, gente, se não para a prova, o Rubens ganhava de lavada. Ainda tem gente que acha que o Rubens não é esse piloto todo. Eu prefiro nem ouvir esse tipo de gente, porque é gente que não entende automobilismo. Quem entende automobilismo tem respeito, admiração e principalmente carinho por esse ser humano chamado Rubens Barrichello. Concordo. Que, aliás, vem de um ano de muita perseverança, né? O problema que ele teve lá do derrame, mais o término de um casamento, enfim, e o cara se reinventando, continua vivendo a grande paixão da vida dele com o automobilismo, né? Não tem como não ficar feliz e não tem como não continuar fã desse cara. Exatamente. Carlos? Sim, e assim, você falou sobre várias categorias aí e vários nominhos da lista, né, que foram ser felizes. A lista da felicidade? Sim, Narai Karthikeyan, você falou um dos nomes. Se eu não me engano, Não. Cara, o que mais o Nirei Fukuzumi, que estava na Fórmula 2, viu que não dava, foi ser feliz em outro canto, de volta pra minha terra. Era o que mais tem nomezinho... Sim. Pegar Nascareiro, então, o que mais tem é nome assim, que bateu na porta e voltou. Cansei. Isso que é bom, aliás, todo mundo sendo feliz em várias categorias. Com certeza. Gil de Ferran que eu diga, né? Gil de Ferran que eu diga. Vamos encerrar então o Sexta Marcha, gente? Porque, claro, o programa 300 a gente tem que escolher sempre um piloto top. Então é hora do personagem. Aliás... fala, Eric. Quem foi o 100 e do 200? O 100 acho que foi o Schumacher. O 100 foi o Schumacher. O 200 eu não vou lembrar agora. Vamos pra vinheta do Personagens. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Personagens da História. Hoje, relembrando o maior piloto de moto que já passou por este planeta. Sim, eu, Rodrigo Vilela, o coloco como o maior. Não vi ninguém superar todos os feitos. Aí você pode discutir talvez quem é melhor, porque a época... Sempre tem essa discussão para você puxar sempre a sardinha pro lado do preferido. Porém, em qualquer lista de top 5 que se faça, não há como não constar o nome de Giacomo Agostini. E quem começa citando essa lenda? Vamos lá, primeiro de tudo, cara, você começa de feitos. Que tal você puxar de 68 a 72, ele sendo campeão sempre pela Augusta, né? Na 350 e na 500. Na época os pilotos podiam competir em várias categorias ao mesmo tempo, né? E ele assim, o Agostini sempre participando de 300. Ele fez história nessas duas, sempre. 350 e 500. Desde 65 até
77 quando ele encerrou, né? Sempre fazendo história nas duas categorias. Fora as duas temporadas de 250 que ele andou, mas... Cara, já começamos por aí. Quer dizer, só de brinde já tem 10 títulos nessa brincadeira, fora o resto. Carlos? Eric, continuando aqui com o que o Eric disse, você que é aficionado por aquela pistinha traiçoeira na Grã-Bretanha, sabe? Aquela que você só erra uma vez? Isso, e se você ganha a segunda vez, você é um cara de muita sorte. Ele só venceu 10 vezes a prova lá. Só isso. Só. Coisa Será de que... nada. Será que E os detalhe, Eric, você falou que ele foi... Carlos? Sim, a Ilha de Man. Vou ajudar aqui para os incautos. E Eric, continuando, ele venceu não somente por 7 anos em sequência as 500, como também a 350. O Carlos, mas assim... Oi. Vencer 7 anos em seguida a 500 cilindradas, ok. O que eu tava falando é que de 68 até o último título dele, 72, aliás, ele ganhou 2 categorias no ano. Pois é. E detalhe, aliás, correção. Você pensa que o negócio não dá pra piorar. Ele, de 1968 a 1970, todas as coisas que ele participou, ele ganhou. Todas. Eu penso as contas. Eu acho que assim, só falta isso pra você de recorde além das 122 que ele tem, né? Tipo assim, é o Eric jogando no Easy, saca? Não, Isso. Não, é o Agostini. Já como o Agostini é no Very Easy, cara, não é nem no Easy, é Very não, Easy. Ele aqui não, é não é nem Very Easy, ele dá o Game Shark ali, saca? Vinícius Você quer outra Afonso. prova que ele venceu, prova mítica? Qual? Daytona 200, cara. O que esse cara tava fazendo lá? Sabe como é, né? Tipo, ele viu que na Augusta já bateu tudo que tinha que bater. Em 74 ele foi pra Yamaha. Nossa. E só começou ganhando a Daytona 200. Só uma coisinha simples. Vinícius Afonso, o homem das 122 vitórias, descrito por você agora. O homem das 122 vitórias eu só posso dizer que ele é um abençoado. E quando eu digo abençoado, eu falo isso nos melhores sentidos, porque ele é abençoado porque tem um talento inegável, uma capacidade de pilotagem poucas vezes vista. Isso a gente tem que parar para pensar. As motos há 50 anos atrás não tinham metade dos recursos tecnológicos que elas têm hoje, anti-wheelie, questão de freio ABS, entre outras... Amortecedor de direção. Entre outras vantagens tecnológicas que só o motociclista entende o que eu estou querendo dizer. E ainda além de tudo, né, as motos eram de 2 tempos. E todo bom motociclista sabe que uma moto de 2 tempos é um animal enjaulado prestes a morder você. Imagina o cara fazer tudo o que ele fez com todas essas motos inacreditáveis, extremamente difíceis de serem pilotadas, e ganhar tudo que ele ganhou. Ou não é para ser reverenciado como o maior de todos? Eu, no meu coração, eu sempre tenho como os vencedores da Ilha de Man como pilotos incríveis, heróis e eu diria até que suicidas. O Agostini, ele passou por tudo isso com louvor. Ainda ganhou 10 vezes lá, né? É por isso que, pra mim, hoje, eu sou mega fã do Valentino Rossi, todo mundo sabe disso, mas nem ele, nem o Marques, nem ninguém vai conseguir chegar aos pés do Agostini, porque o que foi feito naquelas décadas, todos esses feitos de vencer na MotoGP, vencer na Ilha de Man, e ainda competir em tudo que tinha roda para se mexer, até porque ele competiu em Fórmula 1 britânica, para quem não se lembra disso, e não era mau piloto não, gente. Conquistou pódio, chegou, acho que em 1980 ele chegou top 10, então... Quinto. Os 2 temporadas ele ficou em oitavo em 79 e em quinto em 1970. Eu encerro o caso.
Aí, dá pra encerrar, não tem mesmo que a gente poder falar, porque Não, é uma lenda. E ele também tem fama também fora das pistas. Não vamos esquecer ele fora das pistas. Ele como chefe de equipe da Yamaha, né? Isso. E olha os pilotinhos que foram campeão com ele. Nossa. Ed Lawson, Kenny Roberts. O Granny Crosby também. Nossa, Granny Crosby, sim. Nossa, Cadalora, Martin. Nossa, todo mundo. Nossa, só Alex gente. Crivellet. Só gente, hein? Só gente boa, hein? Só top. Só top. Gênio Só dentro nego cascudo, pobre Alexandre Barros, que pegou ele na época da Cagiva. Boa. Pois é. Justa. Se trata de uma lenda dentro, se trata de uma lenda fora, e que bom que ele ainda tá vivo para poder contar isso para todo mundo e ser reverenciado por todos. Não podia escolher outro nome se não fosse ele pro programa 300. Então a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta.